Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para o signo de Libra. Bem-vindo, Libra! Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários, muito obrigada por tudo. Libra, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma pessoa, tá? Então eu quero que você pense em alguém. Se você não quer pensar em ninguém, não tem ninguém que você queira pensar nesse momento, você deixa em aberto, tá? Pode ser que apareça aí um signo ou um sinal de alguém que pode estar entrando aí na sua vida, tá bom? E de qualquer forma, nós vamos dar uma olhada também primeiro na sua energia. Então, vai ter uma mensagem aqui para você, tá? Essa leitura ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá bom? Várias posições, né? Bastante Libra no seu mapa, né? Eu tenho 3 planetas em Libra. Então, outra coisa que a gente vai ver é, a minha leitura, essa leitura, as minhas leituras, elas não têm data, tá? No momento que ela chegou até você, você chegou até ela é sua e vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Nós vamos iniciar com uma mensagem do oráculo para ver como que tá a energia de relacionamentos, tá? Relacionamentos para Libra. Qual é a mensagem desse oráculo? Relacionamentos para Libra. Relacionamentos para Libra. Relacionamentos para Libra. Mensagem para o coletivo Relacionamentos. Vamos ver. Vocês têm Fork in the Road. Ok. 13. Ok. Vocês podem estar lidando com alguém de escorpião ou escorpião no mapa. Fork, vocês também. Claramente aqui vocês têm uma escolha a fazer. Tá? E Libra tem aquela coisa para fazer escolha, às vezes pensa um pouco muito, né? Mas aqui fork in the road. Aqui vocês têm uma escolha para fazer um caminho a seguir. Vocês têm um caminho para cá e um caminho para lá. Número 13, olha aqui. Vamos lá. Tá vendo? Ou Áries também, tá? 3 e 1, 4. 4 é Imperador Áries. Então, ou Áries ou Escorpião. Vamos dar uma olhada. Vamos ver qual é a mensagem para vocês. Número 13. Número 13. Mensagem de relacionamento. Vamos lá. Ok. Você alcançou um momento de verdade, o momento da verdade na evolução do seu relacionamento. Ok. Qual que você vai escolher? Se abrir para a possibilidade do amor ou se manter protegido, isolado? Ir profundamente e se comprometer ou se distanciar. Esse é o momento para você ser responsável pelo seu desejo verdadeiro e seguir. Seja honesto consigo mesmo sobre o que você está disposto a fazer, investir e oferecer. E assim você pode fazer essa escolha. Não existe uma escolha errada. Se você decidir seguir adiante com algum relacionamento, saiba que será baseado, que ele será baseado na verdade e na autenticidade. Você vai ter feito uma decisão, você vai ter tomado uma decisão
com consciência, em vez de só ficar com alguém porque você não quer ficar sozinho. Ok? Ou terminar tudo porque você não quer uma conexão verdadeira, intensa. Todos os caminhos vão te ensinar, vão te mostrar coisas que você precisa ver no seu relacionamento, que você precisa aprender. Independente da decisão que você tomar, ela vai colocar você num caminho para você experimentar uma verdade maior do seu coração. Independente do caminho que você tomar, ela vai colocar você no caminho do seu coração. Você vai viver alguma coisa na verdade do seu coração. Sim, porque é uma escolha. Se a gente escolhe se desconectar e deixar ir, não se apegar, nós também vamos experimentar alguma coisa. Nós também vamos viver alguma coisa. Mas se você escolher a se dedicar e a investir e a ficar, você também vai viver alguma coisa. Então, é por isso que eles estão falando, não existe o caminho errado, mas o importante é você tomar uma decisão. Lógico, tem gente que não, às vezes, a gente pode conscientemente falar pra gente mesmo, eu não quero um relacionamento. Não tem nada de errado, né? Mas tem que vir de dentro. Eu não quero mesmo, eu não quero. Ou será que eu só tô com medo? Não, se eu não quero, tudo bem, não tem nada de errado, eu não estou me sentindo preparado ou preparada, não tem nada de errado. Aí, de qualquer forma, você vai estar vivendo algo, é importante tomar uma decisão, você vai estar vivendo uma experiência que vem do seu coração. Se você resolver se entregar, se abrir, dedicar, oferecer, receber, você também vai estar vivendo uma experiência do coração. Tá? Então, fork, aqui escolha, né? Caminhos a serem escolhidos. Vamos. Ok, então vamos lá, vamos dar uma olhada mais desse oráculo aqui. Vamos ver qual que é a mensagem desse oráculo. Vamos ver. Aqui vocês têm se curando de um coração partido. Vamos ver. Se curando de um coração partido. Se livrando, deixando ir um relacionamento tóxico ou um vício, tá? Então aqui tem a questão, se curando de um coração partido, tá? Se curando e deixando ir algo tóxico, um relacionamento ou um vício. Ou seja, em outras palavras, virando uma página, se livrando mesmo, sentindo a ferida cicatrizar. Muito bom. Sentindo a ferida cicatrizar. Né? Porque existe um sentimento, né, de quando a ferida vai se fechando, cicatrizando, a gente vai sentindo, né? Uma energia mais leve, talvez, uma coisa mais, né? Então tá, pessoal, vamos lá. Essa foi a mensagem de vocês. Agora nós vamos dar uma olhada na energia do tarô, tá bom? O que o tarô tem para falar para Libra? A energia para o coletivo do signo de Libra. Qual é a mensagem para Libra? Vamos lá. Libra. Ok. Vamos lá. Mais uma vez. Libra. Gratidão. Ok. 2 de copas. 2 de copas. 2 de copas é o Lorde do Amor. 2 de copas fala de atração mútua, atração recíproca,
igual. Vamos ver, você pode estar lidando com alguém do signo de Câncer ou Câncer no mapa. Tá? Libra, aqui tem uma. Vamos continuar, vamos ver. Ok. 5 de ouros. Ok. Ok. Rainha de espadas. Libra, vocês na energia de vocês. E rei de paus. Não, rainha de paus. Duas rainhas. Duas rainhas é muito a iniciativa, né? Cardinal. Pessoal, Libra, eu vejo aqui, repara aí, a energia que eu vejo aqui é você tá deixando ir, como falou a carta, se livrando de um coração partido. Você está deixando ir um sentimento de vazio no peito, um sentimento de abandono. Não precisa ser um abandono de alguém, pode ser o sentido que a gente sente de não ser entendido, o sentido que a gente sente de às vezes não ser validado, não ser escutado, não ser, às vezes, não ser compreendido, porque não tenha dúvida, todos nós, o ser humano, uma das nossas necessidades primárias é ser reconhecido, é ser entendido, é ser visto. Você me vê? Tá vendo? Você consegue me enxergar quem eu sou? O que eu falo é importante para você? Isso é uma das necessidades básicas do ser humano. É ser reconhecido o valor. Então, o que eu vejo aqui é que você está virando uma página, você está deixando aqui. É hora de você se sentir mais empoderado. Você está se sentindo mais empoderado aqui, tá? 5 de ouros, 9 de ouros. 5 de ouros é o que eu falei do vazio, né? Tô sentindo um vazio. Você pode ver que a pessoa nem tá sozinha. A pessoa pode estar rodeada de outras pessoas, mas ela sente aquele vazio, né? Então tá indo do 5 de ouros para o 9 de ouros. O 9 de ouros é independência emocional, independência financeira. Sabe, não tem nada a ver com ser frio, pelo contrário, não tem nada a ver com ser frio, com não sentir, não tem nada a ver. Tem a ver com estar sentindo bem da maneira que você é, tá? 2 de copas. Vocês podem, aqui a energia que eu estou sentindo é o seguinte. Alguém está aparecendo ou apareceu aí na energia de vocês que está causando aí meio que é como se fosse um momento de colheita, ou vai aparecer em breve, alguém que traz para você, né, que ajuda você a reconhecer que as coisas estão mudando. Sim, ó, as coisas mudaram, as coisas estão mudando, ó. Tá vendo? Eu estou conhecendo alguém legal, eu vou conhecer alguém legal. Porque é como a gente fala, na hora certa a energia gira. Na hora certa a roda gira, tá? Então é isso que eu vejo aqui. Não é que alguém vai chegar e vai fazer você mais feliz, não. Você tá ficando mais feliz e alguém chega para completar, para poder, sabe? Você tá ficando mais independente. Eu escuto essa palavra, independente, emocional, financeiro, tudo mais livre, sabe? Vendo as coisas de uma maneira com menos limitação, menos limitações. Tá? Por que eu falo isso? Porque nós temos aqui uma rainha de espadas. A rainha de espadas fala, eu vejo as coisas como elas são, as minhas emoções, eu tenho minhas emoções, eu sou uma pessoa boa, eu enxergo tudo, mas eu preciso às vezes enxergar as coisas de uma maneira mais analítica para não deixar as minhas emoções dominar e fazer o que quiser de mim, porque vai sempre ter empecilhos, vai sempre ter desentendimentos, né? As pessoas são diferentes, então vai sempre ter o desentendimento. Então, quando eu tenho uma energia aqui um pouco da rainha de espadas, eu consigo me desconectar
da bagunça que às vezes os relacionamentos são. Eu me consigo me desconectar dessa bagunça um pouco, sabe? Eu consigo manter aqui um equilíbrio. Não, peraí. Intelectualmente, eu sei o que está acontecendo aqui, então eu não vou me deixar aqui as emoções, a bagunça ali do dia a dia, né? Tá? Porque a próxima carta também é a Rainha de Paus. É outra rainha. Você pode ver que não tem copas aqui e nem ouros, né? Nesse final aqui tem duas rainhas, né? Cardinal. Falando, essa rainha é outra rainha. É uma rainha sociável, autoconfiante. Essa é a rainha mais autoconfiante do deck. Tá? Ela gosta de conversar, ela gosta de fazer amizade, ela é conversadeira, ela é a CEO, ela toma as rédeas dos planos, ela vai, ela faz, ela conversa, ela acerta o que tiver que acertar, tá? Ela executa as coisas que ela executa as coisas que ela tem na mente dela. Ela executa o que ela tem na mente, tá? Então eu vejo que vocês estão aí nessa fase e eu vejo que vocês estão aí em um momento mesmo de virada, no qual tem aqui um 2 de copas. Vocês podem estar... Vai entrar, ou está entrando alguém aí que vai como assim, ó, é a cereja do bolo. Tá indo, eu tô vendo muita coisa legal, sim, tal, agora ainda conheço alguém legal. É a cereja do bolo. Alguém com atração mútua, com interesse mútuo, com carinho, com tudo. Vamos continuar, vamos ver. Pessoal, essa leitura ela é para milhares de pessoas. Então, se você quer fazer uma leitura com a sua energia, com a sua pessoa, na sua situação, a informação está na descrição do vídeo abaixo, tá? Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tem e-mail também, e sou eu que falo com vocês, tá? Pessoalmente, tá bom? Pessoalmente não, sou eu que atendo vocês, tá? Vamos continuar então. Vocês aqui, tá? Ó, bom para... Vocês estão saindo dos 5 de ouros para o 9 de ouros. Prepare aí para ter uma boa onda de colheita financeira. Ou uma venda a mais, um cliente a mais, ou um fechamento de alguma coisa. Sabe, um mês bom para os negócios. Prepara isso. Um mês bom para negócios, tá? Um avanço aí, uma colheita extra aí em relação a finanças, tá bom? Um momento bom para executar projetos mentais. Aqui nós temos a CEO, nós temos a Rainha de Paus. Momento bom também, às vezes, quem estiver planejando em sair de férias, curtir o máximo, aproveitar o máximo, tá? De repente você planejou aí um passeio por um certo tempo, de repente também é hora, Rainha de Paus, é hora de colocar tudo para trás e curtir o máximo o presente momento, passear, fazer aí, tá? Aproveitar o máximo a vida, né? Porque essa rainha, ela sabe curtir a vida, viu? Essa é a CEO. Conhecer pessoas. Vamos lá. Então vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada na sua pessoa agora, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada como que tá a energia. Deixa eu embaralhar mais uma vez. Como que tá a energia da pessoa de Libra? Vamos lá. Libra, Libra, Libra. Ok, vamos lá. Rainha de Ouros. Rainha de Ouros tem aquela questão do dedicar, tem aquela questão do fazer. Vamos ver. Vamos continuar, peraí. Ok.
Para alguns de vocês aí, para alguns, tá? É o seguinte, para alguns de vocês tem aqui uma questão que essa pessoa está esperando alguma coisa, tá? Não sei, qualquer coisa, está esperando alguma coisa de vocês. Sete de copas. Ok. Libra, aqui tem muito forte o sete de ouros. O sete de ouros eu sempre vejo como uma carta, alguém que está esperando alguma coisa, tá? Sim, tá plantando sementes, plantando para poder colher e tal, mas ó, tá vendo como ela tá esperando? Essa pessoa tá esperando alguma coisa de vocês aí. Aqui a impressão que eu tive é assim, aqui é como é uma pessoa talvez que não leva, que não, de repente em alguma altura aí do que aconteceu entre vocês ou do que acontece entre vocês, uma pessoa que às vezes não tá levando muito a sério, pode ser uma pessoa que tem, ó, sete de copas, pode ser uma pessoa que tem outras oportunidades, outras oportunidades, pode ser uma pessoa que tem contatinhos, tá? A impressão que eu tenho aqui, por que eu falo do levar a sério? Porque nós temos aqui o louco. O louco fala pra gente de estar vivendo assim, meio livre, meio descompromissado, meio sem se preocupar muito, tá? Signo. Vocês podem estar lidando com alguém de escorpião, aquário, touro, peixes, capricórnio, Áries, Libra, Virgem, Touro de novo e Câncer, ou esses signos no mapa, tá bom? A pessoa de vocês é assim, é como se é uma pessoa que parece que ela fica esperando para tomar uma decisão, tá esperando alguma coisa, tá? Não toma muita iniciativa, tá bom? O louco fala, essa pessoa sim pode estar viajando até para alguns de vocês, pode ser uma pessoa que está viajando, tá? Sete de copas fala que é uma pessoa que tem aí uns contatinhos, tem outras oportunidades, tem... Rainha de ouros. Rainha de ouros fala pra gente que é uma pessoa que é como se ela na mente dela, ela quer cuidar. Mas a impressão que eu tenho, ela quer cuidar, ela quer investir, ela quer fazer alguma coisa. Mas é como se ela está esperando alguma coisa. Pensando em deixar alguma coisa para trás, pensando em virar uma página, pensando em resolver alguma coisa, tá? Porém, não me parece que ela está fazendo isso. Louco, estou vivendo minha vida meio que à deriva, estou deixando me levar pelos acontecimentos, né? Sete de copas, muita coisa na cabeça, muita preocupação, muita opção, conversando, outras pessoas. Aqui é uma pessoa que está à deriva. Uma pessoa que não tomou decisão, uma pessoa que está no ar, uma pessoa que, apesar de tudo, apesar de querer cuidar, essa pessoa ela pode estar envolvida com alguma coisa de família também, viu? Trabalho, família, alguma coisa relacionada à família, bens familiares, cuidando de algum membro da família, cuidando de pai, cuidando de mãe, cuidando de alguma coisa, sobrinho, tem que estar cuidando de alguma coisa. Uma pessoa meio desconectada. Agora, é uma pessoa que o oito de copas fala pra gente que sim, é uma pessoa que muitas vezes pensa em deixar tudo pra trás, tá? É uma pessoa que não parece que tá muito assim, quer, mas não tá fazendo muita coisa, quer, mas fica esperando acontecer, quer, mas não resolve nada. Quer, mas fica lá no mundo ali das ilusões, no mundo ali das opções.
Bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Uma pessoa muito voltada a eles mesmos, muito ali, muito a mente deles, muito neles mesmos. Pode estar viajando, não tem iniciativa e às vezes sim pensa em deixar tudo o que está acontecendo, tá? Uma pessoa assim bem indecisa aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que essa pessoa, qual que será o próximo evento entre vocês? O que vai acontecer próximo? E a próxima carta, o que essa pessoa sente de verdade? O que essa pessoa sente de verdade por vocês? Vamos ver. Qual vai ser o próximo evento? 6 de espadas. As coisas, é uma jornada, viu? As coisas vão se acalmar. É até uma carta ótima, por sinal, tá bom? Uma carta boa. É uma carta que fala que as coisas vão se acalmar. As coisas vão entrar nos eixos. Ó, pode ver. Tá indo aqui de um lugar chuvoso, cheio de turbulência, para um lugar mais calmo. Tem um sol, a água tá calma, tá vendo? É uma carta que fala que as coisas vão acalmar entre vocês. Vai ter mais clareza, sabe? Vai ter algum tipo de comunicação. Vai aqui, pode ser que uma pessoa vem te dar um tipo de suporte em alguma coisa, tá? Se você estiver precisando de ajuda, é alguém que chega para poder te oferecer algum tipo de suporte, tá? Isso é uma carta ótima, até gostei dessa carta, que as coisas vão se acalmar. O que essa pessoa sente realmente por vocês? 8 de paus. É uma pessoa, essa pessoa ela é uma pessoa que acha que é você que tem que fazer as coisas, você que tem que resolver, você é que tem que decidir, você é que tem que tomar iniciativa. É isso? Oito de paus. O que essa pessoa sente de verdade? Aqui tem uma atração. É como se essa pessoa ela quer resolver, mas ela não dá conta. É uma pessoa que está perdida. Eu vou até tirar outra carta. Ela espera de você mais iniciativa. Ela espera que você faça alguma coisa. Deixa eu esclarecer essa carta. Peraí. Ai, até saiu uma aqui já. Isso. Roda da Fortuna. É uma pessoa que quer que você decida alguma coisa, faça alguma coisa, mude a atitude, faça mais. Roda da Fortuna fala mudar alguma coisa. Quer que você mude em algum aspecto. É uma pessoa que pode ser que queira, uma pessoa que quer fazer uma viagem. 8 de paus fala viagem. Com certeza uma mensagem, quer conversar mais. Quer uma mensagem de vocês, quer conversar mais. Interessante. Bom, vamos dar uma olhada o que essa pessoa falaria para vocês. Vamos ver o que essa pessoa falaria para vocês. Vamos ver o que essa pessoa falaria para vocês. Ok, eu menti para você. Você não tá louco ou louca. Você tá certo, só que eu não tenho coragem de admitir. Eu minto para você, você tá certo, só que eu não tenho coragem de admitir. Eu penso em você constantemente. Eu penso em você constantemente. Eu quero você perto de mim, mas eu não estou pronto para me comprometer. Eu quero você perto de mim, mas eu não estou pronto para me comprometer. Libra, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir o vídeo
se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até logo.